Dezembro sendo inaugurado e com crise, Carol. Tem tanta coisa para ser ajustada nessa relação até o apagar das luzes no Congresso Nacional neste ano, viu? Mas vamos ver se eles conseguem dar uma distensionada nesse ambiente. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está começando mais uma semana aqui com a gente também, Carol. Pois é, daqui a pouquinho tem recesso parlamentar, Isabel. A ver como é que vai se dar essa relação entre governo e Congresso nesses últimos dias de 2025, até porque 2026 é ano eleitoral. E aí temos aqui no fim de semana, como eu falava com o Pedro Moreira, o aumento dessa temperatura política. Temos então marcada para a semana que vem, exatamente na quarta-feira da semana que vem, a sabatina de Jorge Messias, Isabel. E já ganhando novos elementos com notas, postagens, ações e reações nesse momento. O que a gente tem de balanço até aqui no que se refere à possível aprovação ou reprovação do nome de Jorge Messias pelo Senado? Aquele mantra do se fosse hoje não era aprovado continua valendo, viu, Carol? Conversando com alguns aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o cálculo que eles têm feito é de que eles têm pelo menos 50 votos pela rejeição ao nome de Jorge Messias, o advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. O Messias precisaria de no mínimo 41 votos, são 81 senadores, então a conta não está fechando definitivamente, está desfavorável ao AGU. Essa semana vai ser muito crucial para a gente entender dois pontos. Se Messias consegue aumentar esse nível ali de placar daqueles parlamentares que pretendiam não votar favoravelmente e reverter esses votos a favor dele. E o outro ponto é se o governo vai enviar a mensagem presidencial que oficializa na prática a votação. Pode acontecer a partir daí no Senado Federal. Essa é outra expectativa que se tem, porque até aqui o governo pode usar isso como trunfo, vai segurando a mensagem presidencial e aí simplesmente não tem o que ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Então é uma baita carta na manga que agora parece já ter convencido, inclusive, o comando ali da Comissão de Constituição e Justiça, que ainda tinha uma certa dúvida se seria necessária mesmo a mensagem presidencial. Agora, tecnicamente, parece que todo mundo já entendeu que o que se vota na prática é a mensagem presidencial. Então, não teria, segundo técnicos, e foram vários técnicos do Legislativo que a gente ouviu, não teria como você fazer essa votação, fazer essa batina, sem ter a mensagem presidencial enviada. Então, o governo Lula tem isso como trunfo. Agora, se o clima melhorar nessa relação, é possível que você tenha algum tipo de acordo, né? Bom, então eu envio, a gente faz na data que você quer, desde que a gente tenha uma relação melhor e, claro, um cenário mais favorável ao nome de Jorge Messias, porque hoje ele corre um risco iminente de ser rejeitado na indicação para o Supremo Tribunal Federal, e isso ia ser bastante histórico, já que desde o período democrático que a gente tem, enfim, todo o último século praticamente, a gente não teve nenhum fato desse tipo de um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal ser rejeitado pelo Senado Federal. Então, é um risco e isso demonstra muito como que a briga realmente está grave, né? É uma mágoa profunda que foi criada do Senado Federal, do presidente Davi Alcolumbre com o Palácio do Planalto. Então, isso pode esbarrar no interesse direto do presidente Lula, que é ter alguém de sua confiança na Suprema Corte, né? Seria o terceiro deste Lula 3. Por outro lado, a gente tem pelo menos uma perspectiva positiva em relação à indicação de Messias, que é o fato do parecer na CCJ ser favorável a ele. Lá na sexta-feira, a gente trouxe essa informação, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é vice-líder do governo Lula, ele já confirmou que vai trazer esse parecer favorável à indicação de Messias, porque ele está analisando aqueles fatores básicos. É o notório saber jurídico, né? A reputação ilibada. Então, esses fatores, na avaliação dele, o Messias preenche. Então, não teria por que dar um posicionamento negativo sobre a indicação dele no parecer que ele vai produzir. Então, esse, pelo menos, já é um trunfo aí que o Palácio do Planalto tem para tentar viabilizar
mais nomes favoráveis. Agora, a gente fala muito do cenário desfavorável no macro, né, olhando para a votação de plenário, com esse número de 50 votos, portanto, para rejeitar Messias. Tem antes a etapa da Comissão de Constituição e Justiça. Por lá também há indicativos de que o cenário também esteja desfavorável ao Messias. Então, primeiro é olhar para a CCJ, entender quais senadores podem ser sensibilizados e votar favoravelmente ao Messias. Se ele passa da CCJ, isso já distensiona bastante o caminho para que ele possa ser aprovado também no plenário, Carol. Mas vai ter que ter muita conversa para isso acontecer, porque o cenário hoje continua muito desfavorável.